E aí, gente, para iniciar esse aqui, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre a teoria da construção da Marletto e do Deutsch. E agora a gente vai ler o segundo paper deles e depois, e também outro também 2016, para depois falar dos mais recentes, 2021 e 2020, que são bem melhores matematicamente, né? Eles adicionaram bastante coisa, no caso a Marletto. E basicamente vai ser esse segundo paper publicado por eles no assunto. O primeiro foi em 2012, né, pelo próprio Deutsch, embora a Marletto contribuiu de certa forma. Assim, só como lá no finalzinho, depois da conclusão, o Deutsch pôs tipo as pessoas que foram tipo advisors da tese. E a Marletto também estava no meio. Então ela já estava, é que ela no laboratório dele, né, enfim. E aqui a gente vai ver algumas definições que não estavam no outro artigo, né? Algumas definições diferentes. Que então são definições da teoria da construção que você viu no último vídeo. Então, não veja esse daqui primeiro, veja os anteriores. Então, vai falar que todas as leis da física, que é essa definição da teoria, todas as leis da física podem ser representadas por proposições. Eles usam a palavra statement, mas eu traduzi como proposições, mas talvez pode ter traduzido por outra palavra. Por proposições sobre transformações físicas que podem ou não ser realizadas. Essas transformações físicas pode ser relacionado a energia termodinâmica, pode ser em nível celular, de ribossomos, por exemplo, produzindo proteínas, vários tipos de aplicações em várias áreas, né? Então, isso aqui você pode aplicar de certa forma para biologia, você pode aplicar para física, mas o foco em geral é física quântica. Esse é o foco principal. Outra definição da teoria, uma coisa que eles vão falar que não está no outro artigo, é que eles não usam probabilidade, né? A Marletto eu tava vendo tipo uma palestra dela recentemente, de 2020, ela falando sobre como ela não acredita nessa coisa muito bem nas aproximações de probabilidade, porque obviamente a probabilidade não é algo certo no longo prazo, né? Principalmente em sistemas quânticos você vai ter sempre problema, porque é muito caótico o sistema. Então, às vezes, usar probabilidade não é a melhor maneira de você conseguir ter a curacidade. E eles não usam probabilidade para descrever os eventos como a teoria da informação de Shannon usava, né? Nesse caso, nem assim, nesse contexto, probabilidade relacionada a Markov nem entra, e Bayesiana também não tem como usar na prática. E como funciona aqui, né? Esse A meio estranho que parece um A alemão, é basicamente uma tarefa. A tradução é task. Então é algo que o sistema faz. Pode ser qualquer tipo de sistema. Como eu disse, pode ser na biologia, pode ser um ribossomo. Algo físico, pode ser uma máquina que gera calor e esse vai ser o construtor na prática. E esse x1 são os inputs e o y também. Então são vários tipos. Aqui nesse sentido é algo contínuo, né? Então imagina um sistema com vários tipos de inputs. Nesse caso vai ser os substratos que estão nos outros vídeos, né? Então substrato, por exemplo, de uma máquina de calor seria as coisas que compõem essa transformação, para você transformar algo de repente, água em algo, por exemplo, com um estado termodinâmico que faça evaporar. Então, essa é uma transformação no sistema. E as transformações são feitas pelos esses substratos que estão nessa imagem, né? Então, cada tarefa, cada task feita, ela é feita através dos substratos. Quem vai ficar mais claro mais pra frente o que é isso. E também você pode fazer o reverso, né? Nesse caso, acho que a gente vai ver o reverso na próxima slide. Nesse caso, A é o conjunto de atributos de alguns substratos X. E você pode fazer a transposta disso, que é basicamente você inverter a operação. Então, no sentido, um grupo de substratos ele gera outro substrato. A gente vai ver como funciona na prática, né? Então, o substrato pode ser qualquer coisa que ajude na transformação dentro de um sistema. Seja para
numa estrela, por exemplo, fusão, você poderia definir o que seria o construtor, o que seria os substratos relacionados à fusão numa estrela, a coisas grandes, né? Estou tentando dar exemplos grandes, mas pode ser exemplos pequenos, como dentro do ribossomo, dentro de catalisadores químicos que fazem as reações acontecerem. Então, substratos seriam as coisas dentro do ambiente que faz, por exemplo, uma proteína ser gerada, né? No caso, ribossomo, o mRNA que é recebido, a genética base da pessoa, várias coisas são importantes como elementos que compõem o que o construtor está fazendo, né? O que está realmente do que é composto aquela transformação que está sendo usada. Na química a gente pode até ver isso de uma forma mais concreta, né? Porque tudo relacionado a transformações, né? Se transformar uma substância em outra por meio de reações catalisadoras, né? Que provoca essa reação. Pode ser um elemento químico, pode ser você esquentar um negócio, enfim, depende. Uma computação reversível, aqui no contexto de computação, esse C seria um computador na vida, sua capacidade computacional em S. Esse π seria tipo uma permutação nesse sistema, né? Basicamente vai fazer talvez se der definição de uma computação acontecendo. Esse U gigante é o nome para unitária, uma operação unitária de x em S. O x seriam os substratos, né, o seu input, que vai provocar essa permutação x. E aqui são formas de você mensurar o sistema. Esse psi vai ser um valor que ela vai chamar, eles vão chamar de variável de informação. Então, é uma variável que vai conter informação relacionada a esse sistema. Poderia ser... Assim, essa teoria dá para você generalizar para várias áreas, né? Então, dentro do contexto cosmológico, você pode aplicar para buraco negro, por exemplo. Qual seria os substratos que compõem um buraco negro e quais seriam as variáveis de informação que compõem nele. O problema é que essa teoria ainda está meio na infância e até agora ninguém definiu os construtores e substratos de certos sistemas, né? Enfim. Então, só estou tentando generalizar. Então, isso aqui seria a variável da informação, né? Que contém informação sobre o que foi feito em X. Depois, no fim do paper, eles vão citar algo chamado superinformação, né? Que seria relacionado à física quântica. Esse mesmo conceito, só que no nível quântico, né? Mas não fica muito claro porque eles não... acho que a Chiara ela só vai ir além desse assunto nos papers mais recentes. Aqui é uma forma de armazenar um conjunto de substratos. Então você tem aquela operação ali unitária x em x. Então você tem ali esse x0 que vai ser meio que um substrato receptivo. Então esse x e x0 vão produzir. Eles não são os construtores, são os substratos. Então você tem... É que nem uma reação química. Vamos supor que isso aqui é uma reação química. Então você tem um elemento aqui x, sei lá, dois elementos aqui, x e x0, ou um conjunto de elementos e você quer transformar em tal coisa. Que vai ser o catalisador que vai fazer a reação acontecer. Embora eles não falam muito do contexto da química, né? Eles citam mais no contexto da física. Mas é melhor para entender assim. Então eles gerariam esse yx e esse x com duplo aspas, né? Então esse x0 são atributos receptivos, né? Que poderiam ser usados para gerar outras reações, outras coisas, né? Pense em coisas que vão ser geradas a partir disso, né? Então essa teoria é muito relacionada a ações, são coisas que acontecem no mundo físico. Então eu falei do exemplo de reações químicas, mas não é só para reação química. No caso, pode ser aplicado para até, no caso, códigos de computador, pode ser aplicado. Por isso que essa teoria é muito geral ainda, ela é muito generalizada ainda. No próximo vídeo a gente vai ver a aplicação disso em ribossomos, né, uma forma de explicar. Então até o próximo vídeo.